Como saber se um ETF está muito caro ou se ele já subiu demais? Ou até mesmo se ele está barato e já caiu muito? Lembrando que esse vídeo ele não é uma recomendação de investimentos e também não é sobre taxa de administração, tá bom? As taxas de administração podem ser caras ou baratas também, mas a gente vai falar hoje muito mais sobre os ativos e o preço deles no geral, tá certo? Então, a primeira coisa para a gente considerar é justamente a questão do preço, né? O preço ele é um bom indicador para a gente dar uma analisada em relação ao comportamento que os ativos tiveram ao longo do tempo. Mas não é somente o preço que diz se as coisas estão caras ou baratas. Até porque o preço ele é muito relativo. Quando a gente olha, por exemplo, esse topo aqui antigo do S&P lá em 2021, poxa, ele estava custando aqui $453 aqui, né, no caso o SPY, né, pegando o ETF mais comum do SP500, né? E esse preço na época era o preço histórico, né? O preço mais caro da história. Poxa, então ele tá, teoricamente ele estava caro, né? Mas hoje em dia, se você olha aqui, um ano depois, aqui 2023, né? Que seja, se ele caísse hoje, tudo isso, né? Já seria uma percepção diferente. Já não seria teoricamente tão caro assim, porque ele teria uma queda de 23, 30% e no caso estaria ainda com esse mesmo preço aqui de 453, 454. Então somente o preço não é suficiente para a gente saber se ele está caro ou se ele está barato, tá bom? Até porque o preço ele vai e vem, pode ter split, né? E ele é muito relativo. Bom, já comenta para mim como é que você faz para saber se o ETF está caro ou se ele está barato e o que você acaba utilizando aí como métrica principal. Uma das formas mais convencionais que o pessoal gosta de analisar os índices e os ETFs para ver se eles estão caros ou baratos é olhando aqui um pouquinho do PL, né? Ou do PE, né? Price Earnings, em relação aos estrangeiros. Aqui eu estou pegando o exemplo aqui do Bovespa, geralzão, sem excluir nenhuma ação, sem excluir nenhum setor. A gente tem uma noção aqui de histórico. E o que isso aqui representa na realidade é o preço-lucro de todas as ações ali dentro, ponderada pelo seu tamanho de mercado, tá bom? Eu não gosto muito dessa abordagem, porque você consegue ali ter uma noção, você consegue, de certa forma, precificar um pouquinho essa questão ali do barato e do caro? Sim, mas não quer dizer que o preço vai subir, ou que ele vai cair, ou que é uma oportunidade, né? O Brasil, por exemplo, historicamente sempre teve um PL baixo, comparado a outros índices, a outros mercados. Então, o barato e o caro é muito relativo. Outro ponto que eu não gosto muito do PL, puramente olhando só aquele número ou somente o histórico, é que o PL é um indicador, assim, relativamente atrasado, tá bom? Já são com os lucros realizados, com o preço atual. Então você está vendo muito o histórico do passado e a promessa que muita gente faz em cima disso aqui é que ele sozinho é suficiente para precificar um ativo se ele está barato ou se ele está caro. Independente se é só uma ação ou se é o somatório de todas as ações dentro do índice, né? Então eu não sou muito fã disso aqui, principalmente para ETF, porque os lucros das empresas maiores, eles acabam compensando os prejuízos das menores. E você não consegue muito bem avaliar essa questão toda de barato ou de caro. Ah, Anthony, mas a média ali vai estar tudo junto? Sim, é verdade, vai estar tudo junto. Mas é aquele indicador um pouco mais atrasado também, sabe? Por exemplo, se você pega aqui um PE, que é o Price Earnings, né, um PL ali em inglês, e você considera aqui ó, o forward, ou seja, as estimativas futuras desse PL, ou seja, é o preço sobre o lucro futuro, é o quanto as pessoas, os analistas, os bancos estão estimando que vai dar lucro. Aí já é um pouco mais interessante. Você já está trabalhando ali ó, com expectativa, com estimativas, e não mais apenas com o passado. Porque quando você trabalha ali com o passado, você tem uma noção de histórico, de comportamento, ok, mas você não pode considerar que aquilo lá vai acontecer de novo. Então, se você trabalha com o passado, você precisa muito de termos relativos, que é, na realidade, como eu acabo preferindo analisar os ETFs e também todos os outros ativos, tá? Agora, se você gosta muito de PL, então eu sugiro usar aqui o PL, ou PE, né? Em termos aqui de projeções, né? Forward Estimate, tem que ser as projeções futuras, aí pode ser os consensos do mercado ou até mesmo as suas projeções, se você souber fazer, e geralmente é bem complexo e bem difícil, mas é possível de você calcular. Bom, então até agora a gente viu as formas de que, enfim, é possível você, de certa forma, precificar e calcular esse PL de um índice ou de um ETF, de forma aqui, né, no caso, se ele está muito caro, historicamente falando, pode ser que o preço caia. Mesma coisa aqui do Ibovespa, se ele está muito barato aqui, pode ser que o preço do Ibovespa suba, as pessoas comprem mais ou comprem menos, né? Esse geralmente é uma análise
que é possível fazer, mas eu não gosto muito dela, tá bom? É puramente pessoal, né? Enfim, cada um tem a sua preferência. Mas, aqui vão as minhas contribuições de como eu gosto de analisar se o ETF está caro ou se ele está barato. Então, o primeiro ponto que eu acho muito importante ser analisado não é a perspectiva do mercado. É verdade que o mercado não se importa com quem você é, qual a sua carteira, qual o seu objetivo, ele não conhece nada disso, ele simplesmente funciona e pronto. Mas é muito importante você saber quem você é e você saber qual o seu objetivo, perfil de risco e todas as variáveis demais. Por quê? Porque antes da gente analisar especificamente um ETF ou uma ação em geral que você tenha na carteira, qualquer ativo em geral, tá? Você tem que entender se ao longo do tempo ela já subiu muito a ponto de sair da sua alocação inicial e mudar o seu perfil de risco. E por que eu estou analisando isso antes de olhar a ação específica ou o ETF específico? Porque por mais que para o mercado você não importe, para você importa, né, para si mesmo. Então se algum desses ativos, por exemplo, isso aqui obviamente é fictício, você começou aqui com 4,2, mas com o passar do tempo ele se tornou aqui 8,4, ele teoricamente dobrou aqui de posição no seu portfólio. Muito provavelmente porque ele subiu de valor ou porque ele ficou parado e tudo caiu muito, é verdade também, né? Mas geralmente quando é renda variável é porque ele subiu muito, tá? E aí você tem que se fazer a seguinte pergunta: esse ativo com o dobro ou o triplo de percentual na sua carteira, será que ele não está meio caro para o seu perfil de risco? Às vezes é um ativo de renda fixa, então tá tudo bem, às vezes não é. Então a primeira coisa que você tem que olhar para saber se ele está caro ou se ele está barato, no caso, se você precisa vender ele, né? É olhando aqui para sua carteira. Porque por mais que o preço ali aceite subir ainda mais, que ele pode ainda estar barato graficamente, ou até por PL, né? Ou até por notícias, se você está fora do seu perfil de risco, você vai estar exposto a oscilações, volatilidade, variações que talvez você não se sinta bem. E aí você tem que se lembrar do seu papel como investidor, que não é acertar sempre, nem ganhar do mercado, mas sim ter uma boa estratégia e estar alinhado com seus objetivos e perfil de risco. E claro, você pode deixar o like e se inscrever para ter ainda mais clareza em como ter essa carteira de forma objetiva, otimizada e interessante para você. A forma como eu mais gosto de avaliar se um ETF está caro ou não é um conjunto de coisas. Nunca é fácil a gente explicar tudo aqui de uma vez só, mas a ideia geral eu tenho certeza que vocês vão pegar, até porque isso aqui não é um curso no YouTube num vídeo de 15, 20 minutos, né? Naturalmente não dá para explicar tudo aqui de forma tão direta. Mas, para mim, dois conceitos são fundamentais. O primeiro deles é qual o ciclo econômico? Como é que estão as expectativas aí em relação a juros e inflação de diversos ativos e diversos países do mundo? Por quê? Se os ativos estão, por exemplo, muito descontados, né? Poxa, caiu 60% do topo histórico. Tá barato ou tá caro? Ó, geralmente 60% é barato. Tá? Geralmente, assim, só chutando aqui, só pegando ali pela variação, né? Mas aí é mais por causa da volatilidade do que por causa do ciclo econômico, né? Mas, quando a gente tem expectativas aí de quedas de juros, controle geral ali da inflação, né? E esses preços, eles estão ali com um certo desconto, é bem interessante. Isso geralmente mostra que o mercado pode estar ainda assim um pouco barato, tá bom? Mesmo que esses ativos já estejam rompendo topos históricos, eles ainda podem estar baratos, porque a expectativa do mercado talvez ainda não foi precificada. Eu trabalho muito com o conceito da expectativa do mercado, porque ela meio que se traduz no gráfico, mas não é tão simples assim de você perceber essas coisas. Agora, uma das formas mais talvez tranquilas de materializar esse conceito é quando a gente olha aqui, por exemplo, peguei o VT como exemplo. No Brasil a gente tem o World 11, que representa ele, para a gente tentar analisar se ele está caro ou se ele está barato em termos um pouco mais relativos com o seu histórico. Notem a diferença aqui que eu estou tentando deixar bem claro para vocês. Vamos supor então que você já passou ali pela análise do ciclo econômico, você considera aqui, por exemplo, que esse ativo tende a continuar subindo, que os juros vão favorecer isso, que a inflação também, mundial, esse ativo aqui é mundial, então é um pouco mais difícil você fazer esse tipo de análise, né? Mesma coisa com o PL. Como é que você faz um PL de um ativo mundial? Você olha lá um indicador numa plataforma? Não é tão prático, não é tão bom, né? Então o que eu gosto de fazer? Obviamente, a gente tem que olhar a tendência geral do ativo, né? Para ver, poxa, esse ativo aqui, ele geralmente sobe, ele é um ativo que tem componente aqui dolarizado, não está nesse gráfico, mas ele é um ativo ligado ao exterior, né? É um ativo ali que talvez está com o seu perfil de risco, beleza. Mas é um ativo aqui, quando a gente só olha o gráfico, né?
que ele simplesmente, poxa, tá aqui com o seu desconto muito, muito pequeno. Então, poxa, ele tá aqui com 3% de desconto, né? Teve uma correçãozinha aqui, não deu nem 5% de correção do topo histórico. Então, olhando assim somente o gráfico, ele tá caro. É verdade. Ele tá caro. Olhando somente o gráfico, ele tá caro, porque tá no topo histórico, né? Beleza. Mas isso não quer dizer que você tenha que vender ou se desfazer dele, ou então que você não pode ter na sua carteira. Então, eu não tô nem falando de começar a comprar, isso é uma estratégia um pouco mais de fracionado, né? De entrar com calma no mercado. Mas, por exemplo, se você tem ele, mas ainda não chegou na hora, né, de rebalancear por conta aqui daqueles percentuais da sua carteira, ele ainda está dentro dos percentuais ativos, né? Não está fugindo do risco, mas você está com dúvida se tem que vender ou se tem que manter. O que você pode fazer é olhar um pouco em termos relativos como é que esse mercado está em relação à sua rentabilidade em janelas móveis históricas. Notem, não é que eu estou esperando que ele repita essa rentabilidade, eu estou vendo apenas em termos relativos. E aí eu deixei aqui o ROC, no caso aqui a gente está olhando um gráfico semanal, tá bom? E deixei essas duas linhas que são os retornos em janelas móveis desse ativo, VT. Ele não está em reais, ele está em dólares, tá bom? Se botar em dólares ele vai dar mais lucro ainda, porque o dólar geralmente sobe, né? Mas aqui é só para ilustrar, justamente para não ser uma recomendação de investimento sem nada disso. Então, historicamente falando, a gente tem essas duas linhas de janelas móveis de retornos. A linha azul é de 1 ano e a linha branca, verde aqui, ela é de 5 anos, tá bom? E a gente percebe, né? Naturalmente esse ativo aqui, ele retorna mais do que zero, até porque ele fica subindo por muito tempo, e não quer dizer que isso vai acontecer de novo. A gente não está assumindo isso. A gente espera que aconteça. Se você comprar isso aqui, você espera que ele dê lucro, né? Obviamente. Mas não quer dizer que isso vai acontecer de verdade. Então, a gente tenta olhar em termos relativos o quanto mais ou menos de performance que ele estava tendo e o quanto ele está tendo agora. Para a gente entender se, somados às nossas expectativas, tem que ter uma expectativa pessoal, né? Tem que ter uma pequena tese de investimentos. Se somado às suas expectativas ali de juros, de inflação, de macroeconomia, é possível que ele retome ali aquela tendência de algum determinado prazo que você tem para investir, tá bom? E eu justamente coloquei aqui os dois prazos diferentes, de 5 anos e 1 ano, para a gente poder comparar isso aqui um pouquinho mais no detalhe, tá? Então, poxa, historicamente falando, numa janela de 1 ano, que é essa linha azul aqui, olha só que interessante, ele retornou aqui de forma positiva, né? Em muitas ocasiões, né? Chegou aqui a retornar mais de 72%, lá naqueles picos bem exagerados, mas frequentemente aqui ele retorna em torno de 30%, tá bom? De novo, não é a expectativa que você tem que ter, ou a abordagem que você tem que ter, não é de achar que simplesmente ele tem que ficar subindo aqui, né? Retomando esses níveis aqui de cima, ou até mesmo esse daqui, não é isso. Mas você tem que ver em termos históricos, em relação ao comportamento que ele geralmente mostra, se tem espaço para ele subir mais de acordo com as suas expectativas, ou se ele já está entregando muito e ele até pode ir mais, mas a assimetria de risco-retorno fica complicada. Quer um exemplo prático? Esse aqui, ó. Em janela de 1 ano, ele chegou a retornar 70% próximo aqui de fevereiro de 21, tá? Esse é um nível que, historicamente falando, é um topo de retorno em 12 meses. Pode ver, chegou aqui, ele deu uma reduzidinha. E por que ele faz isso? Porque tem uma robozada violenta que opera isso para grandes fundos. Não tente fazer isso em casa, mas tem, tá bom? E aí, o que aconteceu nesse período ali, mais ou menos, tá? Obviamente, você tem que ter a sua ideia, né? A sua tese macroeconômica, mas quando ele chegou aqui, próximo de março de 21, começou a ter um retorno em 1 ano apenas muito, muito alto. É claro que aqui a gente está pegando o fundo lá da pandemia, tem todo um contexto, né, pessoal? Por isso que somente olhar isso daqui não é suficiente, você tem que ter uma tese, um certo embasamento macroeconômico. Eu gosto muito do macroeconômico, então é o que eu olho, que eu sei um pouco mais, né? Mas para mim aqui já começou a ficar um pouco desinteressante de você ficar tão exposto assim, tá? Até porque provavelmente ele fugiu aqui um pouquinho da classe de ativos inicial, tá? Pois depois de subir 70%, um ativo geralmente foge do percentual da pizza, tá bom? Então, ao longo aqui dessa subida, né? Óbvio que a gente nunca acerta o ponto perfeito. Provavelmente iria me desfazer de uma parte considerável disso aqui para fazer um giro saudável na carteira, tá? Ah, iria zerar tudo? Não necessariamente. Provavelmente eu ia retomar para a alocação inicial, ia tirar um risco maior ali, um lucro grande, para deixar, por exemplo, em renda fixa ou em outros mercados que estão descontados. Já vou mostrar essa possibilidade. E pode ver, né, que depois de um tempinho, olha só, ele até continuou subindo. Pô, deu lá mais 14%, mais 15%.
Mas aqui, ó, já existia a tal da assimetria de risco e retorno. Ele podia até subir 15, mas depois, ó, ele caiu 18, quase 20. Então, em alguns momentos, você tem uma perda ali dessa assimetria de risco e retorno, de forma que fica muito arriscado você exigir mais retorno desse ativo e você começa a ter mais risco, ou seja, probabilidade dele cair mais do que ele possa subir, tá bom? Não é uma ciência exata, isso aqui não é garantia de que vai acontecer de novo, mas é o tipo de coisa de forma relativa que eu olho bastante, de forma a não querer exigir muito daquele ativo. Pô, já deu 70% em 12 meses, eu quero mais o quê? Eu quero que ele chegue a 100, 150, 200%? Bom, se é um criptoativo, por exemplo, extremamente volátil, talvez faça sentido você querer isso. Mas considerando que isso aqui é um mercado acionário mundial, essa volatilidade aqui, né, esse retorno, historicamente falando, já é bastante. Então, se eu quiser exigir ainda mais, eu preciso ter uma alocação reduzida. Por isso que faz sentido você botar no bolso, né, rebalancear um pouquinho a sua carteira nessas valorizações. Você tira o lucro, continua embarcado, só que com um percentual menor, mais reduzido, e vai fazendo essa gestão da sua carteira. Ah, Antônio, e atualmente, como é que tá? Poxa, atualmente nós temos aqui em níveis relativamente caros, né, em termos de preço, né, só descontou aqui 3, 5% de desconto, mas aqui em termos de 12 meses, a gente tem uma probabilidade, vamos dizer assim, é mais aceitável que ele volte a retornar mais do que se ele tivesse em 70, tá bom? Mas não quer dizer que ele vai subir, tá? Pode ser que ele continue aqui caindo, pode ser que ele fique de lado um tempo, tá bom? Mas hoje, por exemplo, somente olhando isso, aí teria que fechar junto com o ciclo econômico, né? Teria que analisar tudo isso. Mas é totalmente possível que ele suba, né? Suba tranquilamente aqui 10, 15% nas próximas semanas, olhando apenas o histórico em termos relativos, tá bom? Ó, você já deixou o like, se inscreveu aqui no canal? Importante, hein? E a última forma que eu acabo olhando em relação aqui, para ver se um ETF, né, um setor, ele tá caro ou se ele tá barato, é colocando ele em termos relativos de acordo com outras classes de ativos ou então com outros ETFs similares. Eu vou trazer aqui o exemplo do BOVA11 com o IMAB11, só para poder ilustrar isso aqui um pouquinho, mas eu entendo que muita gente não vai conseguir captar de primeira essa ideia. Então eu indexei os dois ativos, BOVA11 dividido pelo IMAB11. O que é isso aqui na prática? Tem um vídeo no canal que eu vou deixar recomendado ali no card, tá bom? Bom, então o que é isso aqui na prática? A gente tem o gráfico do BOVA11 aqui, linha mais rosa, e o IMAB11, a linha mais azul, tá? Se o BOVA11 aqui, ele tá em cima, tudo que o BOVA11 subir mais ou cair menos que o IMAB11 faz com que esse gráfico de candles suba. E o inverso é verdadeiro. Ou seja, isso aqui permite que a gente veja em termos relativos as ações com os títulos IPCA+, por exemplo, para ver se eles estão caros ou baratos um em relação ao outro. Isso aqui não é uma análise simples de ser feita, não é qualquer ativo que você fica indexando e fazendo isso, mas aqui vou mostrar para vocês assim só visualmente falando, né? Tentar pegarem um pouco da ideia, tá? Então, por exemplo, aqui a gente teve essa correçãozinha em relação ao, né, do BOVA11 em relação ao IMAB11, né? Por quê? Porque quer dizer que o BOVA11 ele caiu mais, ou ele se desvalorizou mais, ou ele se valorizou menos do que o IMAB11 nesse período aqui. Tá, pode ver, a linha do IMAB11 ela caiu aqui em cima, mas ela caiu mais suavemente do que o BOVA11. Ou seja, faz com que o BOVA em relação ao IMAB caia um pouquinho mais. Tá? Mesma coisa quando sobe, no caso só o inverso. Então, quando a gente faz essa indexação, aí claro, você tem que escolher dois ativos que façam sentido, tá? Daí, putz, aí tem que fazer realmente é um guia completo, ele demora um pouco para explicar aqui. Mas a gente consegue ver em termos gerais e historicamente falando, como um ativo performa com outro ou como um setor performa em relação ao outro. E aí a gente consegue entender se eles estão caros ou baratos um em relação ao outro, tá bom? Porque você não necessariamente vai ficar desembarcando de todos os ativos. Às vezes você vai querer só estar um pouco mais exposto ao IMAB, às vezes um pouco mais exposto ao BOVA11, e assim por diante. Tem gente que faz muita comparação aqui entre dois setores, né? Pega o setor de energias e pega um setor financeiro. E aí fica indexando eles para ver os ciclos econômicos de um em relação ao outro, tá? É uma outra forma de você identificar se está barato ou se está caro, mas em relação a um outro setor ou um outro ativo. E aí você pode ficar um pouco mais exposto naquilo que você acredita que está barato e você pode ficar um pouco menos exposto naquele que está caro. E aos poucos ir fazendo esse rebalanceamento também. E claro, se você não entendeu nada do que eu falei e quer conhecer um pouco mais das carteiras recomendadas que eu ofereço, eu faço isso aqui tudo na prática e acabo montando as carteiras de forma
pronta, prática e específica já, diversificada para todos os clientes, tanto para crescimento de patrimônio quanto para renda passiva. Se você quiser saber mais, tem um QR Code aqui na tela e o link na descrição, tá tudo lá explicado. Eu vou deixar aqui um bônus ainda, um comentário geral, tá? Esse aqui é complicado de explicar porque os vídeos ficam muito demorados, tá? Mas uma das outras coisas que eu olho bastante é a questão aqui da volatilidade. A volatilidade tem várias formas de medir, tem várias formas da gente olhar, mas geralmente quando a volatilidade ela dá uma estourada, tendem a ser momentos de exagero. Só que não é só porque ela estourou que tá caro. Às vezes ela estoura e o mercado tava caindo, entendeu? Por exemplo, aqui embaixo, né? Peguei aqui de novo o SP500. Olha só como ele teve regiões aqui que a volatilidade foi aumentando com o passar do tempo. Ah, então toda vez que a volatilidade aumenta eu tenho que comprar? Não, porque às vezes ela vai aumentar e ele vai cair, tá? Aqui, por exemplo, né? Olha só, ele veio de um aumento de volatilidade, aí o mercado ficou aqui, mas ele ainda assim caiu um pouquinho. Aí depois ele ficou de lado, a volatilidade começou a reduzir. Essa análise não é tão simples e ela não é tão trivial assim, tá? Mas quem consegue entender um pouquinho ali de volatilidade, principalmente em relação à sua carteira e ao ativo geral que você está querendo comprar ou rebalancear, pode também te ajudar a indicar ali um momento que ele está caro ou que ele está barato. Tá? Geralmente, os ativos apresentam mais volatilidade quando existe ou medo ou euforia. E aí, geralmente, são os melhores momentos para você ou comprar ou vender, no caso, comprar barato e vender caro, para fazer ali os rebalanceamentos e os giros saudáveis da sua carteira. Eu frequentemente falo aqui que eu uso o Core e o Satélite, então eu dificilmente zero as minhas posições nesses ETFs principais, tá? Por exemplo, só um exemplo, vou exagerar nesse exemplo, para ninguém achar que é recomendação. Se eu tenho como Core 60% de uma carteira com SP500, não façam isso, mas o mercado, por exemplo, deu uma grande queda, né? Vou pegar aqui casos que já passaram, bem profetas do passado, tá? Poxa, caiu muito. Cara, eu me permito ter 65% ou 70% de exposição para justamente fazer ali um bom preço médio, trabalhar fracionado. Teve toda a questão aqui do exagero da volatilidade. E aí, aos poucos, quando ele for subindo, ele vai tomar uma proporção teoricamente ainda maior na minha carteira, porque ele vai se valorizando, considerando que os mercados não vão quebrar, né? O sistema financeiro não vai colapsar, aquela coisa de sempre. E aí, naturalmente, eu vou fazendo aquelas vendas parciais, vendas fracionadas, de forma que se eu estou agora com 65%, eu vendo 5%, volto a ter 60%. Passa um tempo, ele se valorizou mais 20%, vendo mais 5%, depois eu vendo mais 5%, de forma que chega um ponto que eu posso estar ali com uma posição menor, 55%, 50%, daqui a pouco surgem novas informações ali que o ciclo pode mudar, então eu posso reduzir para 40%. Ah, Anthony, mas e se os mercados caírem? Você vai cair com 40%? Se essa for a minha alocação mais conservadora, eu vou cair com 40%. Eu não vou adivinhar quando ele vai cair. Eu vou ter que ir fazendo esse trabalho entre comprar barato e vender caro, comprar barato e vender caro. E nunca a posição inteira, porque daí a gente preserva o imposto, isso é bem importante. E também a gente, enfim, coloca o dinheiro, um pouquinho de dinheiro no bolso, né? Quando tem lucro e vai comprando aquelas que estão desvalorizadas. Isso é muito importante fazer e eu vou deixar um vídeo recomendado sobre essas questões de rebalanceamento que eu também olho bastante. E no final das contas, o gráfico hoje, ele é o meu principal instrumento de trabalho porque ele me diz muita informação. Eu vejo muita coisa por aqui, principalmente para olhar um pouquinho do sentimento dos mercados, a impressão que eles estão passando, mas o gráfico ele tem um pouquinho de maldade, um pouquinho de malícia, tá? Não é só porque ele está se movimentando de um jeito ou porque ele caiu de uma forma que ele simplesmente me passa uma informação. É um pouquinho mais do que isso. Hoje, para mim, o gráfico ele me dá informações para traçar cenários, entender possibilidades e aí gradualmente fazer as exposições. Então aqui então os vídeos sobre Core Satélite, rebalanceamentos, indexação de ativos, para você dar uma olhada se quiser mais no detalhe. Obrigado pelo seu like e inscrição, lembre-se que investir certo resulta capital.